Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da série que eu vou gravar sobre um desafio que eu estou lançando, que é Abra o seu consultório virtual. Esse desafio é para as minhas alunas, mas também é para você que está me acompanhando aqui nas minhas páginas. E por que, gente, que eu resolvi trazer esse conteúdo? Ah, Michelle, você não vai mais falar agora de provas operatórias? Você não vai mais falar de Piaget? Não tem nada a ver com isso, pessoal. Eu só resolvi trazer tudo isso e agregar esses conteúdos do consultório virtual ao meu programa, porque essa semana aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateada, tá? O que aconteceu, gente? Eu percebi que algumas alunas estavam falando sobre as necessidades desse atendimento nesse momento de pandemia, e eu fiquei muito chateada de ver que elas estão perdendo os atendimentos, os trabalhos, não conseguindo sustentar suas famílias, né? Só que fora isso, gente, eu pensei numa oportunidade também dessa questão de atender online, no sentido do que, pessoal? É fato que quem viu a facilidade do online não vai nunca mais desver, né? Você poder abrir o seu consultório de forma extremamente prática, rápida, barata, né, segura, porque você não vai estar enfrentando a violência que tem por aí e nem a família que tá lá do outro lado. E você poder fazer esses atendimentos, então, vai realmente ser uma grande oportunidade para as psicopedagogas a partir de hoje, tá? Como eu falei para vocês, né, pessoal, quem viu não vai desver. As empresas hoje em dia já estão dizendo que não vão mais retornar aos formatos, né, de escritório que tinham antes, que vão manter muitos dos seus colaboradores de forma de home office, como eles falam, né, trabalhando em casa, porque eles viram realmente o quanto isso é prático, o quanto isso é rápido, o quanto isso é eficaz e o quanto é barato, né? E aí que eu percebi com tudo isso, essa oportunidade de trazer para as minhas colegas, para as psicopedagogas, o quanto isso é importante e emergencial para nós hoje, e para nós entendermos como fazer isso. Tá bom, pessoal? Então, essa é a série Desafio Abra o seu consultório virtual. E esse é o primeiro vídeo que eu trouxe pra vocês, pra gente traçar um caminho juntos sobre como que a gente vai fazer tudo isso, tá bom? Tá, 3, 2, 1... E para começar esse vídeo, eu quero já deixar bem claro aqui para vocês, tá? Como eu já disse, eu não vou deixar de falar de provas operatórias, eu não vou deixar de falar de jogos lógicos, então vocês devem estar imaginando que esse atendimento virtual, esse atendimento online, ele não contempla um atendimento totalmente voltado para jogos eletrônicos e para interação da criança com a tela, tá bom? O que acontece? Esse momento vai acontecer somente no virtual entre o profissional e a criança, no sentido da comunicação deles, tá? Todo o restante vai acontecer sim de forma concreta. Afinal de contas, vocês sabem que eu sou uma defensora nata, né? De toda a pesquisa da epistemologia genética, de toda a história que o Piaget trouxe para nós, no sentido da construção, né, e do desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, eu sei que não tem como isso acontecer se a criança ficar ali só nessa manipulação daquele objeto ali online, né? E não vai ser assim. O fato é que esse meio de transmissão não precisa nem ficar acessível ali para a criança. Ela só precisa ver muito bem, né? De uma forma muito boa ali, mas ela não precisa necessariamente tocar, tá? Nesse celular, nesse tablet ou nesse computador que vai estar lá na casa dela. Porque ela vai fazer toda a administração da consulta, dessa sessão psicopedagógica, com materiais concretos, tá? Aí você deve estar se perguntando, ah, Michelle, mas eu quero só ver isso acontecer, quero só ver como que isso vai dar certo, né? E aí, pessoal, eu quero dizer pra vocês que eu e as minhas alunas, nós já estamos fazendo esse desafio, tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos planejando todo esse atendimento com os jogos, tá? Dos bichos brasileiros, que são os jogos lógicos, e a gente vai mostrar pra vocês o quanto tudo isso sim é possível, tá bom?
E aí, para falar para vocês como eu quero mostrar que isso realmente é viável, eu quero até contar para vocês que eu já tive uma aluna que comprou, né? Ou seja, se inscreveu no meu programa especificamente por conta dessa possibilidade que os jogos em PDF trazem, né? De você mandar esse material para os pais e eles terem lá esse material igual ao seu, né? Do outro lado do país. E também de uma aluna minha que comentou sobre uma colega dela que estava fazendo estágio, né? E que ela estava aplicando as provas operatórias de forma online. E aí, gente, eu preciso contar para vocês que naquele momento, tanto eu como todas as outras alunas da minha equipe, da minha turma lá, né, naquele momento, nós ficamos assim com o cabelo em pé. A gente falou, como que vai fazer isso? Não dá. As provas operatórias, elas exigem, né, muitos detalhes. E começa ali pela leitura corporal da criança e tudo mais. E aí, logo que a gente desligou ali nosso encontro online, eu fiquei pensando, eu falei, não é justo a gente se colocar contra esse modelo e não avançar na carreira das psicopedagogas. Afinal de contas, se tem uma psicopedagoga em formação nesse momento, ela não pode mais esperar, já passou um ano, gente. E pra mim é muito simbólico até esse vídeo que eu tô gravando aqui hoje pra vocês, porque eu sei que, pelo menos pra mim, aqui na minha realidade, no dia 15 de março do ano passado foi quando realmente tudo explodiu, né? E aí a gente começou a ficar com muito medo e as crianças pararam de ir pra escola. Então agora, gente, nós estamos fechando um ano. E o que acontece? Um ano é o estopim. Ninguém mais pode esperar. Nenhuma criança mais pode esperar por atendimento. Nenhum profissional mais pode esperar para voltar a receber, para voltar ativa, até psicologicamente para um profissional. A gente precisa trabalhar para a gente se sentir produtivo e feliz, né? Então, se a gente continuar com esse preconceito de que a psicopedagogia não pode no atendimento online, nós estamos praticamente enterrando a nossa profissão, né? E aí eu pergunto para você, o que você acha que é melhor? Uma criança ter o atendimento online ou ela não ter esse atendimento, tá? E eu digo pra vocês que não é nem nesse momento só de pandemia, é uma questão geral, tá? Porque como eu falei pra vocês, né? Bom, quem viu a facilidade de uma reunião, de um atendimento, de uma conversa online, nunca mais vai desver, né? E o fato é que, tendo um pai, uma mãe que só pode fazer atendimento, né, com a criança à noite, porque trabalha lá o dia inteiro, né, não tem como levar, não tem como buscar, às vezes tem um filho, um irmãozinho pequeno, um bebê pequeno, então vai sair no frio, na chuva, tem que achar um lugar para estacionar, é perigoso, às vezes o próprio psicopedagogo não aceita. Eu fui uma, inclusive, que pouquíssimas vezes eu atendi à noite, vamos dizer assim, né? Atendia no máximo ali. A aula da criança terminava às 6 horas, 6h15 eu tava fazendo atendimento, né? E ainda assim eu não gostava muito porque daí tinha a questão da fome, a criança tava cansada ali já, porque ela saiu e foi direto pra consulta. É diferente da criança ir pra casa, comer, fazer um lanche, descansar um pouco e aí fazer uma sessão psicopedagógica, né? Então, fato é que eu mesma não atendia. E quantas crianças deixaram de receber esse atendimento porque não tinham essa condição, tá? De fazer esse atendimento à noite. Outra coisa, sábado de manhã, né? Eu atendia sábado de manhã no consultório, especificamente famílias que vinham de outras cidades, tá? Porque eu sabia que era um momento lá que as famílias poderiam, né, se dá esse trabalho de locomoção toda e ir pro consultório. Só que mesmo assim, eram famílias que estavam ao redor daqui de Curitiba, não famílias que estavam muito longe, né? Então eu fazia isso no sábado de manhã. E eu te digo que sábado de manhã tinha muita gente que morava ali por perto que não queria fazer, porque sábado de manhã eu quero acordar mais tarde, eu não quero perder o tempo de locomoção, eu não quero ter esse entrave, né, de perder ter que arrumar a família inteira, enfiar no carro e ir lá pro atendimento. Então o que acontece? Gente, tudo isso, o atendimento online, vai ser um divisor de águas. Porque no sábado de manhã, se você quer atender uma criança, ela vai custar para essa família ali
os 50 minutos da tua consulta e não o trajeto de ir, de voltar. Como eu falei, por exemplo, de atender uma criança numa cidade próxima, né? Esses pais que aceitavam fazer isso, eles eram realmente pais muito guerreiros, né? Mas acontece que teve muitas famílias que falavam pra mim: ah, bacana que você faça isso de atender sábado de manhã, mas eu não vou perder o meu sábado de manhã pra fazer essa viagem aí, enfim, né? Então, assim, tinha muitas famílias que estavam dispostas, mas tinha muitas famílias que não estavam e acabavam fazendo realmente esse atendimento com uma profissional ali por perto ou não faziam, né? E aí, qual que é o problema da profissional ali por perto? Não é que essa profissional ali por perto não é capacitada, que ela não vai ser boa, não é nada disso, gente. A questão é que cada profissional tem a sua especialidade, certo? É fato que você viveu uma história, eu vivi uma história, e isso faz com que todas nós tenhamos uma especialidade, seja porque a gente fez uma especialização, seja porque nós atendemos muitos casos e automaticamente a vida trouxe para nós essa especialização no consultório, tá? E aí o que acontece? Se eu fui indicada para atender uma criança porque as pessoas sabiam que eu fazia uma avaliação, né, com as provas operatórias, do jeito que aquela criança precisava e que eu era muito boa naquilo e tal, eles iriam procurar uma outra profissional, talvez ali perto da casa deles, mas que não tinha esse enfoque, né? Que tinha um enfoque diferente, que tinha um enfoque em outras questões. Outra coisa que eu digo, por exemplo, quando eu falo em especialização, é no sentido assim, que tem profissionais que são especialistas em atender crianças que tenham um espectro diferente, especial, né? Então, uma criança com autismo, uma criança com síndrome de Down. Outra questão, eu conheci agora 2 alunas minhas que falam a língua brasileira de... Falam não, né? Interpretam a língua brasileira de sinais e elas estão aprendendo então a fazer essa aplicação, né, das provas operatórias, estão se aprimorando nisso. E eu falei, vocês são relíquias, porque vocês vão ser exímias avaliadoras e ainda por cima vocês vão poder fazer isso através da língua brasileira de sinais. E, gente, o que acontece se eu tiver hoje que indicar uma criança, né, que tenha lá sua questão auditiva ou que seja surdo e eu tiver que indicar essas minhas 2 alunas? Elas não são daqui de Curitiba, né? Elas são do norte do país. E aí que esse atendimento online pode fazer realmente essa aproximação do profissional certo para a criança certa, né? Porque para cada criança existe um profissional perfeito e para cada profissional existe uma criança perfeita que está precisando lá do outro lado. Então isso, gente, só é possível com atendimento online. E isso é em momento de pandemia e sem pandemia, tá bom? Então é isso que eu quero dizer sobre a oportunidade das profissionais abrirem as suas mentes para o atendimento online, tá bom? Fora isso, também tem a questão do valor que você cobra na tua consulta. Porque muitas alunas minhas dizem assim: ah, Michele, mas esse valor que a gente estava conversando aqui, né, no grupo, esse valor a minha cidade, ninguém paga esse valor, né? Eu disse assim, bom, então, se na tua cidade ninguém paga esse valor, porque existe um preconceito, existe uma cultura, enfim, né? Pode ser por vários motivos que as pessoas não pagam, por que você não passa a atender pessoas de uma outra região que valorize isso, que aceite isso, né? Então vamos pensar, uma psicopedagoga que mora numa cidade do interior, que não tem muitas oportunidades, ela pode muito bem atender uma família de São Paulo que tem um poder aquisitivo suficiente para pagar o valor que ela acha que é respeitoso e que é merecido pelo seu trabalho, tá bom? E aí agora eu tenho certeza que você está se pegando, né, e pensando assim: ah, Michele, mas eu quero ver isso acontecer, eu quero só ver como que vai adaptar os materiais meus materiais não são adaptáveis, eu não sei fazer isso, os pais da minha região não aceitam o atendimento online, eles têm um bloqueio muito grande e tudo mais. Bom, em relação a essa questão dos pais da sua região, entra no mesmo aspecto do valor da consulta. Se os pais da sua região não valorizam o atendimento online, você vai atender pessoas de outras regiões, né? Você vai procurar o cliente ideal para você, o cliente que te valorize e que pague o valor que você acha justo no teu trabalho, no teu serviço, certo? Agora, em relação a você não saber fazer e você não poder adaptar os materiais que você tem,
eu te digo que isso é um paradigma que a gente vai quebrar juntas, tá? Porque, pessoal, é assim, não saber fazer é só um estado, né? É um estado que é o primeiro estado. O passo seguinte é o quê? Aprender. E isso tudo a gente vai aprender a fazer. E eu já pensei em muitas e muitas formas de fazer isso de uma forma concreta. E lembrando aqui, né, que nós estamos fazendo, então, toda a questão ali da adaptação dos meus jogos para esse atendimento online. E o que eu quero contar para vocês? É uma história muito interessante sobre a questão dos jogos em PDF que eu tenho no meu programa, porque, gente, quando eu idealizei esses jogos, qual que era o meu objetivo com isso, tá? Primeiro que eu queria, obviamente, materiais que não existiam no mercado, queria alcançar raciocínios ali nas crianças que, obviamente, não tinha no mercado, mas, em segundo lugar, é porque eu queria poder ofertar para as famílias um material que eles fizessem a extensão, tá, dos meus atendimentos. Então eu precisava que aquele tempo de consulta ali com aquela criança fosse estendido por mais 2, 3, 4 horas na semana. Mas é óbvio que os pais não iam ter essa disponibilidade, nem de pagar, enfim, e nem de estarem ali comigo durante tanto tempo. Então eu tinha que capacitar os pais para que eles aplicassem aqueles jogos. E aí os jogos em PDF vieram numa forma de fazer jogos baratos e que os pais conseguissem montar e executar com as crianças. Só que daí, gente, sabe o que aconteceu? Eu fiz tantos jogos e tantas questões que a atratividade desses jogos foi muito maior para os profissionais. As profissionais vinham atrás de mim, Michelle, eu quero jogo, quero jogo. Eu falava, não, mas é para pais o programa. Tanto que o primeiro programa que eu ofertei chamava Programa Promovendo Aprendizagem em Casa. Né? Era um programa, gente, que eu ofertava os jogos para os pais, eu ofertava até formas de acessibilidade em relação à aprendizagem dentro de casa. E aí, beleza, foi muito bacana isso, sabe? Mas a questão é que a atratividade foi muito maior para os profissionais. E aí eu falei, não, então vamos mudar o foco, porque se eu tiver vários profissionais fazendo em consultório esse trabalho de conscientização dos pais, eu tô chegando no mesmo objetivo, né? E aí, beleza, surgiu o programa. Obviamente que como esses jogos tinham todos esses raciocínios voltados para epistemologia genética, eu também falei, não, eu vou ensinar também essas colegas a fazerem avaliação, porque aí vai ficar completo isso tudo, né? E foi aí que o meu programa surgiu. E foi muito legal. Eu tenho muito retorno positivo das minhas colegas em relação ao programa. E agora, com essa situação toda da gente repensar o online, o que ficou muito latente para mim? Que esses jogos podem continuar exercendo sua função, que é dos profissionais ofertarem para as famílias que estão ali, né, no momento do atendimento, e as famílias vão montar esses jogos lá do outro lado do país, que seja, e elas vão jogar com as crianças e também vão mediar aquela consulta psicopedagógica para que o profissional possa utilizar os jogos durante a consulta. E com isso, eu estou ofertando uma possibilidade da criança estar fazendo um atendimento online, porém ela vai estar manipulando o concreto, tá? Ela não vai estar interagindo com a tela, ela vai estar interagindo com o concreto. Ela só vai se comunicar com esse profissional através da tela, tá? Aí, mais uma questão, né? Ah, Michelle, mas o pai e a mãe vão ter que estar na consulta, não vai dar certo. Não vai dar certo, o pai e a mãe não vão querer estar na consulta e tudo mais. E aí eu te digo uma coisa, tem duas questões, tá? Se for uma criança ali já com 5 aninhos pra cima, né, de idade, é possível que seja feito sem a presença dos pais, tá? Mas o planejamento prévio dessa consulta vai ser necessário, sim, que a gente organize tudo isso com os pais, tá? Agora, se for abaixo dessa idade, abaixo dos 5 anos, é fato que mesmo para você fazer uma consulta presencial, muitas vezes você ia precisar que a mãe ficasse dentro do consultório, porque é bem difícil que uma criança de 4, 3 anos aceite ficar sozinha no consultório com a psicopedagoga, a não ser depois de um bom tempo ali de intimidade. Mas o que acontece é assim, o valor de você colocar o pai e a mãe
nesse processo todo é um valor muito alto, porque além de você estar mostrando para o pai e para a mãe como eles devem fazer, né? Ou seja, o pai, ele vai ter essa função de executar só, de mexer só nos materiais. Ele não vai aplicar nada, ele não vai falar nada, ele não vai responder pela criança, ele não vai fazer nada. Ele só vai executar. Então, se você vai falar assim pro pai, pai, agora você faz assim, assim, assado com os brinquedos, e o fulaninho, vamos falar aqui, o Pedro, ele vai verificar qual que é maior, qual que é menor e tudo mais. O pai vai aprender a brincar com a criança, tá? Naquele momento ali, ele vai ser somente o gerenciador, mas é fato que ele vai aprender como fazer. E aí depois, quando você sair da consulta, o pai vai poder fazer esse tipo de trabalho com a criança da mesma forma que ele aprendeu com você ali no momento online, tá? E aí, pessoal, como eu falei, para as crianças um pouco maiores, a gente vai precisar dos pais para logística, né, para viabilização dessa consulta. Então, o que isso significa? Nós vamos mandar para os pais um cronograma muito bem planejado, muito bem antecipado. Então, não se iludam achando que porque é online vai ser uma qualidade inferior, porque não vai. E muito mais, né, o online ele vai te exigir muito mais planejamento, inclusive, tá? Por quê? Porque você vai ter que trazer para os pais antecipadamente os materiais que você vai precisar, tá? Então, por exemplo, eu esbocei aqui ontem um formato mais ou menos de avaliação de como que seria. E é claro que eu vou ter que me organizar para que, se eu quero aplicar um jogo para fazer observação lúdica numa sessão, eu tenho que pensar em um jogo que, aliado ao material da prova operatória, tudo mais, não sobrecarregue os pais, tá? Para essa organização do material. Então, a cada semana eles vão fazendo, né, alguma tarefa que eles têm que fazer ali no meio da semana para organizar os materiais que são necessários, mas você vai planejar isso antecipadamente de uma forma que não sobrecarregue os pais, tá? Que mais? É fato que vocês vão precisar se especializar cada vez mais nessa orientação em relação a esse atendimento, né? E essa orientação, ela vai ser prévia também. Não somente no momento do atendimento, mas ela vai ser prévia também. Então, você vai ter que sentar com os pais e explicar e fazer aquilo que a gente chama de enquadre, né? Que são os combinados, né? É colocar a borda nessa família, dizer até onde ela pode ir, né? Então, deixar tudo isso muito claro, que é família, o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que ela pode, o que ela não pode falar, né? Explicar para a família realmente como que funcionam os atendimentos psicopedagógicos. Por exemplo, aquela criança saiu da câmera, ela saiu e foi para um outro lugar, né? Não é a questão, muitas vezes, do pai se desesperar e falar, meu Deus, não deu certo porque a criança saiu daqui. Não, porque tudo isso está sendo avaliado, né? Tudo isso faz parte da nossa avaliação psicopedagógica. Por que aquela criança saiu naquele momento? O que ela estava sentindo? Qual que foi o gatilho que fez com que ela quisesse sair dali? Ou então, não, a criança permaneceu, né? Então o que fez com que ela sentisse acolhida por aquele momento, mesmo sendo online? E tudo isso para nós tem uma relação com a aprendizagem, tem uma relação com o jeito que aquela criança se relaciona com a escola, com uma figura que tá ali trazendo para ela um conhecimento, né? Seja o professor, seja o psicopedagogo, seja um outro terapeuta. Então, tudo isso é importante que seja planejado para trazer isso para os pais com antecedência, tá? Então, o atendimento online, ele não vai ser de uma qualidade inferior. Muito pelo contrário, não se enganem. Provavelmente, ele vai ser mais planejado e pode te gerar até um atendimento melhor, tá? Não somente aquele disparador que muitas vezes a gente tem na consulta, né? Eu vou colocar aqui então hoje um disparador para essa criança e aí a gente vai trabalhando com aquilo. Não, no online vai ter que ser um planejamento muito mais severo, no sentido de que nós vamos ter que realmente executar, planejar esse momento com muito mais organização, tá? É isso que eu quero dizer. Nada te impede de fazer as alterações necessárias no momento da consulta, se você vê que assim é necessário. Mas o que eu quero dizer é que você vai ter que planejar tudo isso, tá? Então,
Outra questão, você pode também ver com os pais o que os pais têm de brinquedos em casa, né? O que eles têm de material em casa, para você já aproveitar tudo isso também no momento das consultas, né? Tem materiais que vão ser exigidos especificamente, que nós vamos precisar que os pais imprimam e recortem e colhem, mas vão ter materiais que a gente pode sim aproveitar que o pai e a mãe já tenham em casa, tá? Então, é essa organização, quando eu digo assim, uma organização muito severa, no sentido de um planejamento muito certo, é que faz com que esse atendimento online seja possível e que ele não só mantenha, como ele também aumente a sua qualidade, tá bom? E aí que entra aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Entre eu ter um atendimento de extrema qualidade e eu não ter um atendimento, né? O que é melhor para a vida dessa criança? E o que é melhor para a vida desse profissional também, né? No sentido de que eu posso ficar aqui na minha cidade, fazendo esses atendimentos com as famílias que tem aqui nessa cidade, e eu vou crescer até um limite X, né? E eu posso nunca poder cobrar aquilo que eu acho que precisa ser cobrado, porque eu não quero sair da cidade, mas as pessoas dessa cidade não valorizam, né? E o quanto você pode alcançar, né, uma carreira que não tem limites no online, né? Não existe nenhum tipo de limites, né? Só vai existir limites para outros países se você, obviamente, não falar outras línguas, porque senão nem isso vai ser o limite, né? Tá bom, pessoal? Então, pessoal, agora pra trazer aqui um momento prático pra essa nossa primeira aula do nosso desafio, montando seu consultório virtual, eu quero que você faça um exercício, tá? De pensar em algum jogo ou alguma prática que você tem aí nos seus atendimentos presenciais e como que você poderia adaptá-lo pro virtual. Tá? É um exercício realmente que envolve criatividade, tá? Que envolve você pensar realmente, né, nessa logística toda. E eu também quero que vocês assistam, tá? Um vídeo que eu gravei sobre um dos meus jogos, que é o Pesca Predatória, tá? Que nada mais é do que um raciocínio muito parecido com o jogo do Batalha Naval, só que como eu trabalho muito com as crianças que ainda não atingiram o pensamento lógico, que ainda não estão no operatório concreto, eu sempre penso em jogos adaptáveis para as crianças que estão antes disso, né? Então o Pesca Predatória, ele é um jogo que vocês podem se basear, né? E aí depois, se você quiser fazer um atendimento com uma criança maior, você pode utilizar já realmente o Batalha Naval, se você quiser, ou você pode adaptar o Pesca Predatória. Mas o fato é que eu quero que você se inspire, tá? Nesse vídeo que eu gravei em relação ao pesca predatória. Que mais, pessoal? Eu queria também falar pra vocês, trazer aqui uma ideia pra vocês nesse vídeo de hoje, né? Não só falar do pesca predatória, que eu já gravei um vídeo sobre isso, mas eu queria falar também sobre o xadrez, tá? Olha que bacana, gente, que o xadrez é uma oportunidade da gente fazer atendimento online de uma forma concreta. Sabe por quê, pessoal? O tabuleiro do xadrez, ele tem comandos, tá? Se você já assistiu aquela série que como que é o nome da série? O Gambito da Rainha. É muito bacana, tá? Quem não assistiu, é muito bacana, uma série curtinha, então é bem interessante. Eles mostram, por exemplo, que antigamente, quando tinha uns torneios de xadrez, o que as pessoas faziam? Elas ficavam pro lado de fora do torneio, escutando no rádio. E aí tinha uma pessoa que pegava, colocava lá um painel assim, e ele ia, conforme os comandos que o narrador ia dizendo, ele ia fazendo o tabuleiro ali num quadro, num painel, para todo mundo lá ver. Então o pessoal lá fora montava como se fosse uma arena mesmo. E ele ia fazendo ali os comandos conforme estava acontecendo lá dentro do torneio, tá? E aí o que acontece? Para que esses comandos, né, para que esses comandos fossem viáveis, como que funciona o jogo do xadrez? Ele tem as linhas, tá? As colunas, tá? E as linhas. Então você tem lá até a letra H, se não me engano, porque são oito, e as colunas, tá? Então os comandos são assim, ó. O jogador com as peças brancas, ele moveu o cavalo dele, da casa D3 até a casa D4, tá? Que seja.
E aí, gente, que essa forma de jogar o xadrez é muito interessante para que você tenha o seu tabuleiro do lado de cá e a criança tem o tabuleiro dela do lado de lá. E você vai falar para a criança, ó, eu vou mover a minha peça aqui da casa da coluna tal, do comando tal, né, da coluna tal e da letra tal, e você vai mexer aí do teu lado também. Porque aí a criança não só vai estar estimulando como ela vai jogar o xadrez, que já é algo sensacional, mas também como ela vai ter que se orientar de acordo com os comandos, tá? Então vejam, gente, como a criatividade não tem fim. O jogo do xadrez, por exemplo, quando eu assisti o Gambito da Rainha, eu não tinha pensado nessa possibilidade, porque naquele momento eu nem estava pensando em atendimentos online, né? Já tinha essa emergência toda, mas eu ainda estava pensando mais em outras questões para trazer para as minhas alunas. Mas assim, no momento em que eu pensei no atendimento online, eu falei, gente, pensa que legal, o xadrez tem todos os comandos, né? Então você tem lá o nome das peças, você tem o nome de cada casa, né? O comando de cada casa. E você pode sim estar com o seu tabuleiro aqui e a criança com o tabuleiro lá. E aí você vai mostrar para a criança o comando para que ela faça lá, aí ela faz a alteração necessária, ela que passa o comando também, e você faz aqui e ela faz lá. Pensa, gente, o quanto isso vai desenvolver nessa criança a questão espacial, né? Num futuro, a gente já tá trabalhando aí plano cartesiano para que essa criança saiba os pontos que são necessários para montar as figuras geométricas. O quanto isso vai trazer para ela lateralidade, né? A questão mesmo do espaço uni e bidimensional, né? Fora todas as questões de conservação que o jogo de xadrez traz, todas as questões de classificação, de seriação, porque as peças não são iguais, então aí eu já tenho a classificação. A seriação, porque as peças têm valores diferentes dentro do jogo, então já tô trazendo seriação também, né? E a conservação, porque conforme eu mexo as peças, elas não mudam a quantidade, eu tô conservando. Na medida em que eu tiro uma peça, né, que é capturada uma peça, aí sim muda a quantidade. Então, pessoal, pensem que uma criança de 7 anos, por exemplo, que você está trabalhando xadrez de forma online, principalmente, você vai estar abrangendo 4 processos mentais imprescindíveis para todos os conteúdos escolares que essa criança necessita. Tá? E em nenhum momento isso vai estar caindo a qualidade do teu atendimento. Muito pelo contrário. Essa questão, por exemplo, dos comandos vai fazer com que a criança tenha que se colocar mais ainda, no sentido de se esforçar mais ainda, né? Então, vocês vão... por exemplo, essa questão do xadrez é um projeto que vocês podem, né, trazer com essa criança a longo prazo, porque no primeiro momento vocês vão ter que trazer, né, o valor das peças, depois vocês vão ter que mostrar para a criança como que é feita essa questão mesmo dos comandos, né? Então estudar essa questão do tabuleiro, depois vocês podem começar a abordar a questão do valor, né? Não somente da categoria da peça, mas do valor de cada peça. Então se eu capturo um peão é uma coisa, se eu capturo o bispo é outra, né? E aí, gente, que esse é um projeto que vocês vão estar trabalhando, então, essas questões que eu falei de classificação, de seriação, de espaço, durante muito tempo, né? Porque uma consulta de 50 minutos, a gente sabe que passa assim, né? Então, pensem num projeto que pode ser muito extenso nessa questão mesmo do online e trabalhar xadrez com a criança. E aí que eu quero dizer pra vocês o quanto nós estamos, muitas vezes, perdendo essa oportunidade de ter uma forma segura, rápida, prática, econômica em primeiro lugar, porque eu sei de muitas psicopedagogas que não têm condições de abrir o seu consultório hoje em dia, e isso vai realmente ser viável através do online. Tá? Gente, para finalizar esse vídeo, eu quero contar para vocês uma história rapidinha também de vida minha, tá? Que é muito engraçada. Bom, como vocês já sabem, eu tive uma sócia por muitos anos, ela é muito minha amiga até hoje, a gente se ama demais e a gente só realmente deu um tempo na nossa parceria ali de consultório, porque nós engravidamos ao mesmo tempo e foi uma loucura, porque daí depois, logo na sequência, veio a pandemia, então... acabou assim que foi um momento mesmo que era aquele momento que a gente diz assim, né? Puxa vida, como a vida tem realmente fases, né?
Mas aí, gente, o fato é que esses 8 anos de atendimento que eu fiz em parceria com essa minha colega, nós, né, utilizávamos o mesmo consultório. E eu tinha esse sonho de fazer os atendimentos em casa, porque eu já tinha os meus filhos e eu morava muito longe, daí eu voltava tarde pra casa, as crianças gritando no carro, tava tarde, tava de noite, tudo aquilo, né? E muitas vezes também o que acontece é que lá no início de carreira você não tem uma consulta atrás da outra. Você vai atender umas 2 horas da tarde, daí você vai atender umas 5. E nesse meio período, claro que a gente fica lá, a gente fica estudando, a gente fica resolvendo muitas coisas. Mas às vezes, né, acontece que a profissional não tem como fazer isso. Ela precisa alugar a sala por hora. E aí ela não tem como ficar lá a tarde inteira estudando. Ela vai ter que ir e voltar, ou ficar, né, num lugar aí na rua. Enfim, né, muitos detalhes. E eu sempre tive esse sonho de atender em casa. Então, no primeiro momento, eu falava pra minha sócia, né, ai, vamos fazer aqui na minha casa no ático. Eu morava num sobrado. Vamos fazer no ático. Daí, não dá, é perigoso. Se você tiver que atender, por exemplo, um pai que você não conhece, ou, enfim, gente, pensa na quantidade de coisas que pode acontecer quando você atende na sua casa, né? Aí, então tá bom. Então vamos fazer na garagem aqui da minha casa. Ah, mas não tem banheiro, mas acesso não dá. Eu falei assim, então vamos construir aqui por fora um acesso para eles utilizarem o lavabo. E tudo isso também, pessoal, acontecia porque o nosso aluguel era muito caro, né? Nós atendíamos num lugar muito bom, obviamente, mas era muito caro, né? E aí que isso virou até motivo de chacota entre nós, porque a minha parceira, ela sempre soube disso, né? Ah, a Michelle, lá vem ela com essa ideia de fazer na churrasqueira, consultório e tudo mais. Gente, eu sei que muitas psicopedagogas fazem isso, e inclusive era por isso que eu queria, porque eu sabia que isso era viável, né? Mas o fato é que sempre rolava um medinho de atender uma família nova e, né, a segurança disso dentro de casa, se eu estivesse sozinha, né? Eu até fiz atendimentos aqui na minha casa, por exemplo, mas sempre aquela coisa assim, né? Ah, vamos ver bem quem que não é, qual que é a idade, né? Um adolescente, uma criança, como é que funciona isso. Enfim, pessoal. E aí o que eu quero dizer pra vocês é que foi tão interessante essa situação toda que quando eu parei pra pensar essa semana na questão, nessa semana não, mas nessa questão do online nesses últimos tempos, eu pensei assim, gente, pensa que esse sempre foi o meu sonho. Atender em casa. Por quê? Em casa eu tô segura, eu não gasto deslocamento, eu não gasto aluguel, eu não gasto com água, luz, telefone, internet, tudo aquele absurdo que eu precisava gastar no consultório, num lugar comercial que eu tinha que pagar, né? Toda essa logística de manter realmente criança, que muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá, que nem agora nesse momento de pandemia, a psicopedagoga também tem filhos, né? E ela também tem que se virar para fazer os atendimentos com os filhos. E uma coisa é você falar assim, ó, pede para um parente ou, enfim, pro teu marido, seja quem for, tá? Ó, fica aqui 45 minutos com essa criança que eu vou fazer um atendimento online. Aí você volta, depois faz mais um atendimento e assim você ganhou o teu dinheirinho, você não parou de trabalhar, você tá evoluindo porque você tá continuando fazendo seus atendimentos, né? Isso, gente, é viável de uma forma online. Se for para você alugar uma sala do outro lado da cidade e fazer 2 atendimentos por tarde, isso não é viável, né? Então, pessoal, é isso que eu quero dizer pra vocês, tá? No vídeo de hoje foi pra trazer, assim, só esse choque de realidade do que nós estamos perdendo quando a gente não faz atendimento online. E todas as oportunidades que nós podemos ter quando nós fazemos o atendimento online. Atingir pessoas de outros lugares, distantes, que valorizam o nosso trabalho. Cobrar mais por essa consulta, sendo que na tua região as pessoas não te valorizam, então longe eles vão valorizar. Não gastar, né, com tudo que você gasta no teu consultório. Aproveitar essa oportunidade para trazer essa orientação para os pais, no sentido de que eles vão ser, né, esse trabalho de extensão que o teu trabalho precisa ser feito, tá? Com os jogos, né? Depois lá na intervenção. E a gente tem que enxergar isso sim como uma forma de metamorfose, né? Então, assim, Piaget tem uma frase muito bacana que ele fala assim:
O que eu espero dos educadores das próximas gerações é que eles... Não, como é que ele fala? Eu espero que todos os educadores deixem um legado para as próximas gerações, ou que as próximas gerações dos educadores sejam revolucionários a ponto de não fazer sempre o que foi feito, né? De ser revolucionário, de pensar no jeito de fazer a coisa, tá? Acontecer, principalmente, é isso que eu quero dizer. Nesse momento as crianças estão precisando muito, as crianças estão ansiosas, as crianças estão com dificuldades de aprendizagem, elas estão depressivas e elas precisam, tá? De bons vínculos com a aprendizagem, elas precisam de um olhar, uma atenção especial. E a gente tem que fazer isso acontecer, né? Então, eu tenho certeza que se o Piaget fosse vivo hoje, ele estaria dizendo: sim, nós precisamos fazer atendimentos online, nós vamos nos adaptar, nós vamos pensar, porque nós somos seres pensantes e autônomos, e nós vamos fazer isso ser viável e manter a qualidade e manter a manipulação do concreto, entendendo que essa criança evolui cognitivamente e aprende desse jeito, tá? E não somente fazer o que eu fiz ali na semana passada, que foi julgar e dizer: nossa, mas como que vai fazer isso? Não dá, porque não dá. Bom, se a gente ficar nessa história do não dá, não dá, não dá, alguém vai lá e faz, tá? E aí depois a gente vai ainda falar: nossa, dava pra fazer. Mas aí você já perdeu 1 ano, 2 anos da tua carreira, né? E aquela criança, principalmente, já perdeu também a oportunidade de encontrar você, que é um profissional tão especial que só tem você no mundo, né? Que juntou ali a psicopedagogia com a musicoterapia, que juntou a psicopedagogia com a língua brasileira de sinais, que juntou a psicopedagogia com o atendimento hospitalar de anos, que juntou... Seja o que acontecer na tua vida, juntou essa especialidade que você tem com a psicopedagogia. E existe uma criança que precisa de você, e muitas vezes ela não tá no teu bairro. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi pra se atentar a tudo isso, tá? Então, espero que vocês gostem pra gente continuar no nosso vídeo 2, né, dessa série do Desafio Consultório Virtual.